Olá, eu sou o professor Beto e estou aqui para a revisão da aula 32.2. Vamos lá? Vamos lá para a revisão da aula? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando nessa aula sobre Igreja Católica. Falamos sobre a Igreja Católica. Falamos do poder da Igreja Católica, como ela se organizou, como ela se estruturou. Falamos que a Igreja Católica ela utilizou do Tribunal da Inquisição para aumentar o seu poder, o Tribunal da Inquisição, que ele foi instituído em 1231 por Gregório IX, ele vai ser instituído. Esse tribunal que foi a face cruel da Igreja. Muito cruel. Tortura, morte, queima na fogueira. Por isso que o Papa João Paulo II pediu desculpas, perdão à humanidade por essa fase que a Igreja teve, uma fase equivocada que a Igreja teve. Diversos países cristãos, nem sempre a fé estava de acordo com o que a Igreja pregava. Então, esse tribunal atuava em vários reinos. Ele atuava na Itália, ele atuava na França, na Alemanha, Portugal, Espanha. A Espanha é onde ele tem a face mais cruel, o Tribunal da França, da Espanha. Vai ser ali onde vai ser cruel a Inquisição. Tudo aquilo que se comprometeu o sentir, o pensar e o agir das pessoas. Então, eles controlavam tudo, eles controlavam o governo, eles controlavam o pensamento e eles controlavam tudo o que se passava na Europa. Então, esse sistema burocrático da Espanha, ele vai ser muito forte. 25 mil funcionários tinha o Tribunal da Inquisição. Nós acompanhamos também que a Igreja ela partiu por uma aventura no finalzinho do século XI, em 1095, o Papa Urbano II ele inicia uma guerra santa chamada de Cruzadas. Uma guerra santa chamada de Cruzadas. Essas cruzadas que vão de 1096 até 1270, quase 200 anos aí, ó, quase 200 anos, nós vamos enfrentar 8 cruzadas dessa tomada da Guerra Santa, cada um com uma característica própria. Cada uma teve uma característica diferente. Ela vai deixar sequelas, consequências dentro da política econômica da Idade Média. Vão ter várias consequências esse período. Quais são algumas consequências que nós observamos na cruzada? Primeira consequência que nós observamos era o empobrecimento dos senhores feudais. A segunda consequência foi o fortalecimento do poder real na medida que os senhores feudais vão perder suas forças. Então, o poder sendo centralizado. Nós temos também a reabertura do Mar Mediterrâneo, que até então estava tomado pelos islâmicos, pelo califado, dominava o Mar Mediterrâneo, vai ter reabertura e ampliação do universo cultural europeu, promovido pelo contato com o Oriente. Então, eles vão ter esse contato com o Oriente. E esse contato com o Oriente vão fazer que os europeus partam para essa aventura, cruzada, morte. Tudo em nome de Cristo. Vocês já perceberam quanto o nome de Cristo foi utilizado para matar ao longo da história? Muitas vezes. E essa foi a nossa revisão. Eu quero que vocês fiquem com a atividade de vocês, que a gente já volta para a correção. Vamos lá fazer a atividade, que eu já volto aqui com vocês. Fácil, fácil, fácil. Eu tenho certeza que a atividade foi muito fácil, não foi? Professor, como é que é isso? Dentro dessas duas aulas que nós falamos sobre a Igreja da Idade Média, eu e o professor Lorismar, porque isso aqui nós só dividimos, tá? É uma aula só. Aquela que o professor deu com essa que eu estou dando. Só que a parte 1 e a parte 2, é a mesma aula. Então, vocês têm que estudar ela no conjunto. Porque o professor Lorismar falou sobre a quirela da investidura, falou desse contexto, e eu trago para vocês esse poder da Igreja, as cruzadas, o Tribunal da Inquisição que foi feito
né, neste momento da história da humanidade. Então, nós precisamos entender a Idade Média para nós entendermos como a Europa, como é que a Europa está se estruturando em termos de poder. São 1000 anos de Idade Média, é um tempo muito grande. E outra coisa, teve um problema na Idade Média. A Idade Média, a escrita, ela ficou um pouco apartada. E essa escrita apartada deixa uma dificuldade muito grande de se ter registro da Idade Média. Quais foram os registros que foram deixados na Idade Média? Essa escrita ela fez muita falta para nós entendermos ainda melhor a Idade Média. Porque a igreja ela dominava tudo. E a igreja ela dominava o pensamento, ela dominava tudo que estava relacionado à Idade Média. Vamos para a primeira questão? Para a gente terminar essa correção rapidinho aí com vocês? Vamos lá. A primeira questão ela fala o seguinte. Em 1231, o Papa Gregório IX criou o Tribunal da Inquisição, tendo, entre outros objetivos, impor Gregório IX. Ele criou o Tribunal da Inquisição. Ele queria impor o quê? O dogma monofisista que pregava a ideia da natureza exclusivamente divina de Cristo, negando-lhe a natureza humana? Era isso? Ou seria a letra B? Os pontos fundamentais, indiscutíveis da Igreja Católica, combatendo formas diferentes de interpretação, chamados de dogmas. Ou seria a questão iconoclasta, propagando a destruição dos ícones e fortalecendo o poder dos monges. Era isso daqui? Será? Ou seria a letra D? Os dogmas albigenses acerca da existência de um Deus do bem, criador da alma, e um Deus do mal, criador do corpo. Olha aí o dualismo, o bem contra o mal. E aí, seria isso aí? Ou seria a letra E? Os procedimentos teológicos da Igreja Católica, propagados pelo bispo Ário, que reafirmam Cristo como ser desprovido da mesma substância do Pai. E aí, o que é essa questão? Ficou mamão com açúcar, essa daí não ficou, não? Hã? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da Inquisição, que ela foi criada para combater os dogmas. Ela combate-se os dogmas da Igreja Católica. Quem questionasse esses dogmas, eles combatiam. Quem questionasse esses dogmas da Igreja Católica. As verdades incontestáveis da Igreja. A virgindade de Maria, um dogma. A ressurreição de Cristo é um dogma. Quem é que vai questionar a ressurreição de Cristo? Ou a crucificação, a ascensão de Cristo, a assunção de Maria. Então, tudo isso são dogmas que a igreja tem como verdades inquestionáveis. O batismo no Espírito e vários outros. E quem questionava ia para a Inquisição. Então, a questão correta aí é a letra B. Os pontos fundamentais indiscutíveis da Igreja Católica combatendo forma diferente de interpretação. A segunda ela fala assim. Agora vamos lá para a aula que o professor Lorismar deu para vocês. A querela das investiduras foi um conflito instaurado entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Letra B. Os senhores feudais e os cavaleiros. Letra C. As ordens religiosas e os patriarcas de Constantinopla. Letra D. Os monges de Coure e o Papa Gregório VII. O Gibelinos e o imperador Henrique IV. Querela da investidura.
Lembrei que o professor Lorismar falou para vocês que existia os poderes, quem iria investir os poderes ao Papa. Poder espiritual e o poder temporal. Estava aquele conflito lá. Coisa que vai ser resolvida só em 1100, ali, vai ser resolvida só no século XII ali. Vai ser resolvido esse problema. Então, nós temos aí, a resposta correta dessa daí é justamente a letra A. Os papas e os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Se liga no Enem, vamos lá. Uma questão sobre os movimentos das cruzadas, em que a Igreja Católica procurou retomar as terras santas dos mouros. Assinale a opção correta. Terra Santa, quem era que estava ocupando? Os chamados mouros. Tá? O povo islâmico ali estava ocupando a Terra Santa. Eles eram chamados de mouro pelos europeus. Letra A. As cruzadas ampliaram a possibilidade do comércio europeu na Ásia? Letra B. As cruzadas foram financiadas unicamente por recursos da igreja, unicamente foi que tinha fins comerciais? Letra C. Os senhores feudais que financiavam as cruzadas eram compensados unicamente com títulos religiosos? Era isso? Letra D. Do ponto de vista militar, as cruzadas obtiveram êxito total contra os mouros, expulsos da Europa e da Terra Santa? Ou letra E, só iria para as cruzadas cavaleiros da Távola Redonda? Ai, meu Deus do céu, será que só eram os ingleses lá da Távola Redonda que iam para as cruzadas? As cruzadas aqui, os templários, estavam lutando lá. Pessoal, o comércio era um dos objetivos da cruzada. Começam a haver uma necessidade de introdução comercial, que até então só era feito numa produção subsistência. E começa a girar esse comércio. Não só vai os comércios, como vem doença junto com as cruzadas e etc. Vocês sabem aí que quando a Europa ficava em casa, ninguém adoecia. Quando os caras começaram a sair para ir para o Oriente, tudo começaram também a trazer doença junto com eles aí na Rota da Seda, nessa região comercial aí. Então, resposta correta dessa daí é justamente as cruzadas ampliavam as possibilidades do comércio europeu na Ásia. Então, queria se fazer comércio na Ásia. Havia uma possibilidade e as cruzadas faziam essa ampliação. Questão de número 4. Foi o conflito entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico, a partir da proibição da intervenção de leigos na nomeação do Papa e de autoridades da Igreja. Nós estamos falando de quê? Concordata de Worms, Contra-Reforma, Movimento de Cluny, Confissão de Augsburgo ou Querela das Investiduras? O conflito entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico, a partir da proibição de intervenção de leigos na nomeação do Papa e da autoridade da Igreja. Tá? Isso aí nós estamos falando de quê? Igreja Católica. A Igreja ela está um poder muito grande. Então, quem é que vai nomear o Papa? Quem é que vai ter esse poder? Hoje eles se trancam dentro da Capela Sistina, que é uma capela que fica aqui ao lado. Eles se trancam dentro da Capela Sistina e lá eles ficam rezando e votando. E escolhem o Papa entre os bispos. Mas naquele momento, quem escolhia os bispos, quem escolhia era o próprio rei. E isso causou um conflito. Isso causou um conflito entre eles muito grande. Como é que um leigo vai escolher um representante da igreja? Como é que isso funciona?
Quem é que vai investir o poder? Aquele padre. Quem é que tem esse poder de investir o poder ao padre? Quem é que tem o poder de investir o poder ao Papa? Investidura. É por isso que o nome vem de investidura aí. Então, nós estamos aí com um conflito. Lembrando que o Sacro Império Romano Germânico, ele foi criado com o apoio da Igreja. Ele vai ser criado lá atrás. Lembra de Carlos Magno? Carlos Magno. Qual era mesmo? Carlos Magno era de qual? Reino Franco. Lembra lá do Carlos Magno? Que nós tivemos os merovingios de Meroveu e os carolíngios de Carlos Martel, vem de Carlos Martel, carolíngio, e depois o Carlos Magno, que foi descendente, que foi rei dos carolíngios, vai fazer um acordo com a igreja, vai criar o Sacro Império Romano Germânico, vai expandir por toda a Europa. Pois é, aí depois ficou dessa confusão. Quem é que vai indicar padre, quem é que vai indicar? Ficou essas 9 horas aí. Foi chamado de, na tela para vocês, querela das investiduras. A próxima aí, quais foram as consequências da cruzada? Quais foram as consequências da cruzada? Hein? Olha no mapa, se a gente observar no mapa das cruzadas, a gente vai ver que é um movimento muito grande. Quando a gente pega o mapa aqui, nós vamos ver que na Europa há um movimento muito grande. As cruzadas, além de ser uma guerra e tudo com financiamento de reis, do Papa, ela mexe com toda a Europa, 200 anos aí mexendo com toda a Europa. E isso vai fazer com que a Europa ela chegue aqui na Ásia, aqui para a região da Ásia, se adentre aqui da Ásia e ela começa a fazer comércio com a Ásia. Então, mas houve consequências daí. Quais essas consequências que causaram essas cruzadas? Quais foram as consequências que essa movimentação vão causar? Lembrando que a Europa, depois ela passa a ser invadida, que tem a queda do Império Romano, ela ficou uma Europa fragmentada. Na tela para vocês aí, para a gente ver a resposta aí. Foi justamente o empobrecimento dos senhores feudais, o fortalecimento do poder real, na medida que os senhores feudais perdiam força. Nós temos aí outras consequências que a Europa vai atravessar. Então, as cruzadas, que até então nós temos aqui o poder real, que existia o rei, mas ele não tinha força. Agora, a partir das cruzadas, eles vão passar a ter mais força. Os senhores feudais vão perder pessoas que vão sair para a guerra, vão ser tirados do seu lugar, vão ser treinados, vão ser levados para a guerra, e os senhores feudais vão perder essas pessoas. É um enfraquecimento do poder dos senhores feudais, mas também nós temos aqui o mar Mediterrâneo. Aqui, no meio, aqui por onde estão passando essas linhas das cruzadas, é o mar Mediterrâneo, que até então estava sob total controle dos califas, do califado, dos islâmicos. E eles vão retomar o mar Mediterrâneo. E outro foi o contato que eles tiveram com o Oriente, com essa região oriental. Ocidente, contato com o Oriente, e esse contato com o Oriente vai fazer com que aumente o comércio, aumente a cultura, porque eles vão ter contato com novas culturas. Então foi basicamente isso que vai acontecer nesse período da Idade Média. Igreja, cruzadas, Inquisição. Foi o que nós estudamos nessa aula de hoje. Eu espero, meus alunos, que vocês tenham gostado da aula e nós iremos dar continuidade. Já estudar mais sobre a Idade Média. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima aula.